galera, vamos continuar então a aula sobre funções. Então a segunda parte da nossa aula de hoje vai falar um pouquinho sobre o conjunto que é chamado de domínio, de contradomínio e imagem. Lembra da definição de função? Todo elemento do conjunto A tem que ter um único correspondente no conjunto B. Quem que é esse A? Quem que é esse B? Então, eles têm nomes, tá? Então, o conjunto A, que é esse conjunto primeiro aqui, de onde partem as flechinhas, ele é sempre chamado de domínio. Então, o nosso domínio aqui, ele é compreendido por quais elementos? Então, fazem parte desse desenho aqui como domínio as letras A, B, C, D e A de novo, tá? Então, cada um dos elementos ali são chamados então de domínio, tá? Fazem parte do domínio. Contradomínio. Contradomínio é o conjunto B, aonde estão recebendo as flechinhas. Então, todos os elementos que fazem parte do conjunto B, que é o conjunto onde recebem as flechinhas, é chamado de contradomínio. Então, quem faz parte desse conjunto aqui que está no exemplo? O F, o G, o H, o I, o J, o K, o M e também tem o número 1 aqui fora, ok? Então, são esses os elementos que fazem parte do contradomínio. E, por fim, eu quero saber quem é a imagem dessa função. Então, a imagem são aqueles que recebem a flecha. Tem gente aqui no contradomínio que não recebeu a flechinha, que no caso é o K, o M e o 1. Mas tem elementos que receberam flechinha. Quem são eles? Então, é o F, o G, o H, o I e o J. Esses que receberam a flechinha são chamados de imagem. Então, a imagem sempre os elementos que recebem flecha. O contradomínio são todos os elementos que estão no B. A imagem sempre vai estar dentro do B. É uma parte do B, é um subconjunto do B, que no caso é chamado de contradomínio, tá? Então, imagem é sempre subconjunto do contradomínio, ok? De posse disso, como é que a gente faz então para analisar um gráfico? Quem é domínio, quem é contradomínio e quem é imagem, tá? Então, domínio, gente, está sempre no eixo X. Então, domínio é sempre o eixo X. No nosso caso aqui, ó, estão vendo que o nosso gráfico ele só vai esse pedacinho aqui. Então, o domínio é essa parte aqui, ó, que vai daqui até aqui. Então, o nosso domínio é só esse pedaço, ok? E a imagem? Bom, a imagem ela é sempre dada no eixo Y. Por quê? Porque contradomínio é o eixo Y. Então, o contradomínio está no eixo Y. A imagem é justamente por onde passa o gráfico, que é esse pedaço aqui. Então, o contradomínio poderia dizer que toda essa parte real aqui para cima, e a imagem é só esse pedacinho aqui, ó, aonde tem o nosso gráfico que está desenhado aqui. Beleza? Então, essa é a imagem e esse é o domínio quando a gente faz análise gráfica, tá? Então, domínio é chamado de projeção ortogonal do gráfico sobre o eixo X. Então, projeção ortogonal é como se a gente fosse olhar a sombra que essa linha aqui faz sobre o eixo X. Então, a sombra que essa linha faz sobre o eixo X é esses valores que estão aqui, daqui até aqui. A imagem, então, também é a projeção ortogonal do gráfico sobre o eixo Y. Então, é como se eu fosse olhar a sombra dessa linha lá no eixo Y, que dá esse pedaço aqui, ok? Como é que eu faço para saber se um gráfico é gráfico de uma função ou não, tá? Então, lembra lá a regra? Para todo elemento do conjunto A, existe um único elemento no conjunto B, um único correspondente no conjunto B, tá? Então, para todo elemento aqui do X, que é o nosso A, né? Tá tendo elementos no conjunto B, ó. Então, se eu pegar aqui, eu consigo um elemento aqui, consigo um elemento aqui, opa, tem que subir até lá em cima. Aqui, consigo um outro elemento aqui. Todos eles estão passando. Então, eu consigo aqui também, para baixo, ó. Indo até do X, vai até o Y. Beleza? Então, eu estou tendo elementos que são correspondentes. O problema aqui é que eu tenho um elemento X, que é esse daqui, tá? Aqui nesse ponto, por exemplo, como poderia ser em qualquer outro, que ele tem dois correspondentes, que é o Y1 e o Y2. Então, de um único X partem dois correspondentes. Isso é função?
Não, porque para cada elemento, para todo elemento do conjunto A, pode existir apenas um correspondente no B. E o x tem 2 correspondentes, por isso deixa de ser função, tá? Existe uma regra prática que nos ensina como fazer para descobrir se um gráfico é função ou não. Basta a gente traçar várias retas paralelas, tá, ao eixo y. Se essas retas tocarem mais do que um ponto, ó, vejam, essa reta tocou nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Então, se tocou em mais do que um ponto, significa que deixa de ser função. Então, se vocês olharem todas essas retas que a gente faz, toquem pelo menos 2 pontos, aqui e aqui. Então, esse gráfico que está desenhado aí para vocês não é um gráfico de função, ok? Vamos fazer um exercício para a gente finalizar essa parte 2. Então, fala o seguinte, ó. Assinale a soma dos números associados às proposições verdadeiras. O domínio da função f, que é esse desenho aqui, é do menos 2 até o 2. Então, são os x pertencentes aos reais, tal, que o x vai de menos 2 a 2. Lembra que eu falei que o domínio se encontra no eixo x. Então, eu tenho que olhar de onde até onde esse gráfico vai. Então, eu teria que fazer a tal da projeção ortogonal. Aqui, aqui. Então, descendo, ó, a gente teria esse pedaço aqui, ó. Todo esse pedaço seria o nosso domínio. Vai de onde a onde? Do menos 2 até o 2. Então, significa que a primeira está verdadeira. A imagem da função, que é o y, então a imagem sempre no y, tá? Vai de menos 1 a 2, então teria que pensar. O gráfico começa aqui e eu teria que pensar nas projeções ortogonais que vão para o eixo y, que são essas linhas aqui. Então, está indo de onde até onde? Daqui até aqui em cima. Ou seja, está indo do menos 1 até o 2, tá certo? Tá, também. Vai do menos 1 até o 2. Para x igual a menos 2, que é esse daqui, ele está ligado com o y valendo menos 1. Tá certo também, ó. Do x valendo menos 2, está ligado com o y valendo menos 1. Para x igual a 2, tem y igual a 2. Então, ó, x igual a 2 tem y igual a 2. Também tá certo. E a última, a função é crescente em todo o seu domínio. Olhem da esquerda para a direita. O que está acontecendo com a linha azul? Ela está subindo. Se ela está subindo é porque ela é crescente. Então, essa também está correta. Então, somando tudo aqui, né? Porque todas estão corretas. 1 mais 2, 3. Com 4, 7. Com 8, 15. Com 16, 31. E essa é a somatória, então, desta questão. Ok, galera? Bons estudos para vocês e até a próxima.